Boa noite, pessoal. Com mais uma live. Hoje, sábado, é dia de live aqui no canal Tefilá. Tamires, né? Sou mãe de 4 filhos. Eu sempre me apresento assim, porque Deus, né? Ele me fez mãe. Ele me fez mãe e, vou ser bem sincera, não era um desejo do meu coração. Depois vocês vão entender o porquê, né? Nunca foi um desejo do meu coração ser mãe. No máximo um filho. E Deus me deu 4. Além dos meus filhos na fé, eu tenho mais 3 adolescentes aí, que são os meus filhos na fé. Então, né, ao total eu sou mãe de 7. E é um prazer muito grande, né, poder estar compartilhando aquilo que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço muito, né, pelo convite, e eu creio que Deus vai agir de maneira sobrenatural na história, porque o Despertar é o nome do meu livro, né, que vai ser lançado agora em 2024, e é contando, né, a minha história. Não é uma história muito bonita, né, mas é algo que Deus preparou para mim. Eu acredito que até os momentos de dor foi escrito pelo Senhor para que hoje o propósito para o qual Ele tem sobre a minha vida, pudesse ser feito. Né? Eu acho que as nossas dores, a gente precisa olhar para elas dessa maneira, aprender com elas, entender o que Deus tem em relação a elas e transformar elas em bênção. Porque as bênçãos de Deus para as nossas vidas não é só para nós, né? As bênçãos de Deus para nós, ela reflete quem está à nossa volta. Então, até mesmo as nossas dores, os nossos sofrimentos, quando nós vencemos essa etapa, o nosso testemunho é para a glorificação do nome do Senhor, mas serve também para as pessoas que estão à nossa volta serem fortalecidas, serem transformadas, serem salvas. Então, hoje eu tenho esse entendimento. Com 33 anos de idade, eu tenho esse entendimento que foi necessário tudo aquilo que eu passei lá atrás. Eu acredito que a grande maioria das pessoas que estão aqui conhece os meus pais, né? A pastora Érica e o pastor Vladimir. Simplesmente foi embora e deixou eu e meu irmão, né, aos cuidados de uma vizinha que não tinha condições de cuidar da gente, mal tinha condições de cuidar das pessoas que estavam na casa dela. Acredito que ela fez o melhor, né, que ela podia naquele momento. E aí, quando os meus pais recém-casados, né, chegaram ali da sua lua de mel, receberam um presente de casamento, que era eu e meu irmão. Né? Ela havia nos abandonado e disse uma situação ali para que a vizinha pudesse ficar conosco e sumiu. E o meu irmão foi morar com o meu pai, vou falar bem resumido porque a história é muito longa. Meu irmão foi morar com o meu pai e eu fiquei com a pastora Érica e o pastor Vladimir, né, que biologicamente são os meus tios. E isso, lá na frente, foi gerando feridas em mim e eu vou explicar o porquê. Quando eu estava, desde criança, tinha uma retaliação muito grande do inferno. Satanás tentava mesmo contra a minha vida todos os dias. Eu vou contar aqui uma história de uma dessas situações em que todas as noites, né, eu chorava e eu falava com a minha mãe, tem uma moça sentada na minha cama, de cabelo longo, loiro, de vestido vermelho, unha vermelha, batom vermelho, e a minha mãe ia ali, eu chorava muito à noite, e ela orava e não via nada, até que eles oraram da seguinte forma, que Deus, né, revelasse o que estava acontecendo. Então ela saiu, a gente tinha saído, e uma dos nossos familiares que ficaram em casa falou, olha, quando nós retornamos, Érica, veio uma moça aqui procurando pela Tamires. E a minha mãe falou assim, mas como é que ela era? Né? Porque na cabeça dela, talvez fosse a Jupiara que fosse lá para me ver depois de tanto tempo. E ela disse, olha, essa moça era loira, com vestido vermelho, unha vermelha, batom vermelho. Né? Era um demônio ali que se revelou, né? Aquele mesmo demônio que toda noite aparecia na minha cama, se revelou na porta da minha casa para mostrar para os meus pais o que estava acontecendo. E aqui eu quero abrir um grande parênteses, porque o canal, né, é voltado para a oração, a intercessão dos meus pais, né, a pastora Érica e o pastor Vladimir, sobre a minha vida, foram extremamente importantes para que hoje eu estivesse onde eu estou.
né? Então, desde criança, essas manifestações demoníacas, e não era só uma noite, né? Eu acordava arranhada, a minha mãe citou até nessa quinta-feira, a gente falou sobre isso, sobre a intercessão dos pais, e ela falou assim, olha, a Tamires acordava com formigas dentro da fralda, né? E não tinha nada dentro do berço. E ela acordava arranhada e dizia, olha, o macaco me arranhou de madrugada. Eu odeio bruxa, eu não gosto dessas musiquinhas de bruxa, não gosto de desenhinhos de bruxa, porque quando eu era pequena, né, era isso que eu via no meu quarto, e a gente vê como a inocência da criança. Eu dormia sempre coberta. Hoje eu não coloco mais coberta, mas eu sempre dormia com lençol alguma coisa. Porque de madrugada Satanás vinha e eu colocava o meu pé um por cima do outro assim, e colocava o dedo assim. E na minha concepção, se o lençol estivesse alto, quando ele passasse a mão, eu não iria sentir. Né? Mas eu sentia risada, ouvia gargalhada. Eu dormia, nós morávamos no sobrado, e aí apagava toda a luz, e eu precisava descer para ir ao banheiro, e eu abria a porta, tinha uma escada em caracol, e eu ouvia lá de baixo risadas, eu entrava e fazia xixi na cama. Né? Então, isso foi por muito tempo. Uma das primas do meu pai, né, trouxe uma foto e falou assim, olha, minha amiga encontrou essa foto, ela faz faxina no terreno de Umbanda, e ela encontrou essa foto, e nessa foto estava escrito, trabalho de morte para Felipe Tamires, filho de Jupiara. Então, foi uma luta espiritual muito grande, travada desde pequeno. Então, eu falo isso para os pais, orem pelos seus filhos, intercedam pelos seus filhos constantemente, porque a gente acha que criança não tem luta. Ah, ela não tem problema nenhum. Tem sim. É só nós olharmos como está a nossa geração hoje. A nossa geração hoje está sendo bombardeada pelo inferno. E são as nossas crianças. Eles não precisam bombardear os pais, eles não precisam bombardear professores e governo, porque nós já estamos conformados com as coisas. As mães geram filhos, mas não querem ser mães. Quem cuida dos filhos é a babá, a avó, a escola e qualquer outra pessoa. Ela está sempre focada na sua carreira, nos seus estudos e em tantas outras coisas, porque estamos aprendendo que somos muito mais importantes do que qualquer outra coisa. Mas na verdade não é isso. O seu filho não escolheu ser o seu filho, você escolheu ser mãe. Então, este é o momento dele e não teu. Né? A gente precisa aprender a conciliar essas duas coisas. Os pais acham que trabalhar horas e horas e ganhar muito dinheiro é o suficiente. E estão sendo pais ausentes, né? Estão sendo maridos ausentes. Então, Satanás, ele tem as crianças livres para fazer o que quiser. E não tem, essas crianças não têm cobertura espiritual. E elas estão crescendo e as coisas estão como estão. E por que as coisas estão como estão? Porque a família, ela é desde o Éden. Se nós pararmos para pensar, quando Deus criou ali todas as coisas, ele projetou a palavra. Ele disse, olha, haja e tudo se fez. Só que o homem, e eu acho isso extraordinário, quando isso entrou na minha mente, eu falei, gente, como eu sou importante para Deus. Né? Foi dessa maneira que Deus se revelou em importância para mim. O homem, ele dispôs de tempo. Ele não lançou uma palavra. Não foi instantâneo. Ele fez parte por parte do homem. Ele fez a cabeça, os pés, os olhos. Ele se dedicou em fazer o homem com as suas próprias mãos. E depois ele fez a mulher. Só que é interessante que Deus diz ao homem, olha, domine sobre todas as coisas. Quem é aquele que domina sobre todas as coisas? O próprio Deus. Ele fez o homem, né, do sexo masculino, com as características do próprio Deus. Mesmo porque a própria palavra de Deus diz que ele mesmo diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Né? E ele fez o homem para dominar sobre todas as coisas, para ser o sacerdote da casa, o líder da casa, né? Com as características dele mesmo. E aí ele faz a mulher, e aí ele coloca ali, né? Olha, não é bom que o homem esteja só. Vamos fazer uma auxiliadora idônea. E a auxiliadora idônea significa apta, moralmente capaz, aquela que aconselha, aquela que socorre. E quem dentro da Trindade realiza todas essas coisas? O próprio Espírito Santo. Né? O Espírito Santo é o nosso
nosso amigo, que nos aconselha, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Eu sempre dou esse exemplo com as mulheres. O filho cai, e aí ele vai até o pai. Pai, arranhei o joelho. O pai fala, passa a gosto de pisar, vai brincar. Ele vai até a mãe. Mãe, arranhei o joelho. Nossa, filho, vem aqui, vamos lavar, dá um beijinho, deixa a mamãe. Né? Ela cuida, zela de uma maneira diferente. E é assim com o Espírito Santo. Né? Ele intercede por nós, ele nos socorre, nos orienta. O Espírito Santo é o papel da mãe dentro da família. E Jesus, a palavra de Deus diz que Jesus, ele fazia aquilo que o Pai ordenava. Ou seja, Jesus é a figura dos nossos filhos. Os nossos filhos só fazem aquilo que eles veem refletido em nós. Eles não fazem aquilo que vê refletido no vizinho. Eles fazem o que é refletido em nós. Então, a família é uma formação divina. A família está dentro do contexto da Trindade. A família está dentro do contexto do início de todas as coisas. E quem Satanás tentou no início de todas as coisas? A família. Né? Ele conseguiu entrar na mente de Eva, que conseguiu entrar na mente de Adão. E aí tudo está como está hoje. Então, a família é o berço de todas as coisas. E se a família está adoecida, se a família está quebrada, a gente tem uma sociedade quebrada. A gente tem uma igreja adoecida. E aí Satanás venceu a guerra. Né? Então, eu acredito que a minha história e o que Deus tem feito isso na minha vida é justamente puxando a questão da família. Né? Quando os meus pais me abandonaram, eu, por ser criança, não conseguia compreender isso. Por quê? Né? Minha mãe nunca escondeu nada. A pastora Érica nunca falou assim, você sempre foi minha. Porque ela poderia falar, eu era um bebê de 8 meses. Né? Mas ela nunca me impediu de ver o Rissé, que é o meu pai biológico. Nunca me impediu de estar com meu irmão. Então eu sabia que eu tinha um pai e uma mãe, as escolhas das quais eles fizeram e que eu morava com os meus tios. Só que isso na minha cabeça de criança não via como algo especial. Né? Eu tenho pessoas que me amam. Não, me viam como uma situação de rejeição, que eu carreguei até a vida adulta. Quando eu conheci a Jupiara, eu tinha 8 anos. E ela veio me conhecer com mais 5 filhos homens. Então, na minha concepção, o problema é que eu era mulher. Então, por isso eu fui rejeitada. Afinal de contas, eu tinha um irmão homem que foi morar com meu pai. E a minha mãe teve mais 5 filhos homens e não os abandonou. Cuidava deles. Então, Satanás achou uma brechinha e falou assim, olha, o problema é porque você é uma menina. E eu passei a andar como menino. Brigava como menino. Comecei a dar trabalho na escola. Meu apelido na escola era Popó, porque eu batia e brigava como menino. Não podia olhar para mim, que eu estava olhando por quê? E já virava um fuzuê, né? Então, eu fui contar muitas coisas antes de casar para minha mãe, mas eu experimentei cigarro, experimentei bebida, ia com os meninos, pulava o muro da escola, ia com os meninos jogar bola, e não era para jogar bola, porque eu sabia que sempre ia dar briga no meio, então eu ia me envolver na brigaiada. Brigava como menino, falava como menino. Eu ia para a escola de um jeito, na escola eu trocava de roupa e punha as camisetas dos meus amigos, que era camiseta de rapper, aquela coisa toda. Andava e falava como menino, só andava no meio de meninos, porque na minha cabeça eu precisava ser um menino. Eu fui rejeitada porque eu era uma menina, né? E Deus precisou trabalhar muito isso na minha vida. Essa questão, né, da rejeição, que trouxe essa ferida, roubou a feminilidade de mim. Até hoje eu tenho muitas dificuldades, salto alto, não tenho condições, não consigo, não sou delicada. Deus tem trabalhado comigo até o beijo e o abraço com os meus filhos, porque eu não tenho esse hábito, os meus pais sabem disso, eu não sou. A minha irmã Jéssica, por exemplo, beija, agarra, aquela coisa toda. Eu nunca fui assim, né? Porque eu achava que eu não tinha que ser assim, eu tinha que ser o mais masculina possível. E foi assim por um longo tempo, né? Eu era mocinha próxima aos meus pais, mas quando eu estava sozinha, eu era muito masculina. Né? Falava da mesma maneira que os meninos, andava até o jeito de conversar,
porque eu tinha esse sentimento. Satanás achou essa brecha em mim. E quando eu fiz 16 anos, eu conheci o pastor Alexandre na igreja e me apaixonei pelo pastor Alexandre. E quando eu contei para minha mãe, a minha mãe disse assim: olha, você tem certeza, filho? Porque Deus tem um chamado pastoral na vida dele. E olha para mim e seu pai, nós somos pastores. Então você vai aguentar tudo isso? Até esse período de 16 anos, a minha mãe está na live aqui, ela pode até colocar no comentário. Ela ralou comigo. Ela ralou comigo mesmo. Eu não. Ah, Tamires, então você gostava de meninas? Não, eu gostava de meninos, tive namoradinhos, aquela coisa toda, mas eu era muito masculinizada, a maneira de falar, porque eu achava que é por conta desse sentimento de rejeição. E eu dei muito trabalho mesmo, né? Fiz minha mãe chorar muito. E nesse período eu tive uma outra situação que aumentou ainda mais essa ferida. Houve uma situação por conta dessas brigas, que eu tinha muita briga na escola, e a minha mãe achou melhor quando eu fosse para o ensino médio, eu não ficasse com a mesma turma do fundamental, porque nós passávamos de uma escola para outra, então geralmente ficava a mesma turma. E ela me mandou para uma escola em um outro bairro. Naquela época existia a favela ali na Avenida JK, né, que era conhecida aquele Morro do Regaço, então não dava para eu ir a pé, porque não era viável, era perigoso, eu teria que passar por ali, então eu ia de ônibus. Só que tinha escola perto da minha casa, então eu tinha que pagar, né, para ir estudar nessa escola. E as condições não eram tão boas assim para ficar pagando muitas passagens, né? E aí eu fiquei na casa de um parente quando eu precisava fazer educação física, porque era em horário alternado. E era muito difícil para mim. Eu nunca contei isso para os meus pais, eu fui contar isso para minha mãe há alguns meses atrás, que a gente foi tomar um café em um determinado lugar, e eu comentei isso com ela, e ela falou assim: por que você nunca me disse? E eu falei: porque nós não tínhamos condições da senhora pagar 4 passagens 3 vezes na semana. E no meu entendimento eu merecia isso, porque eu tinha esse sentimento de rejeição. Eu ia para casa dessa pessoa, para eu comer eu tinha que limpar a casa, eu tomava banho de sabão em pedra, e eu comia arroz e feijão. E uma vez eu perguntei: por que eu tô comendo arroz e feijão e a senhora tá comendo bife e batata frita? Agradece, porque você está comendo de graça. E eu era menina, né? E isso arrebentou comigo. Fora outras situações, isso arrebentou comigo. Mas, né, e aqui eu vou abrir um outro parênteses, nós falamos de intercessão e eu quero falar do perdão. Vou falar mais vezes sobre perdão. Quando eu fui me casar, eu fiz todas as lembrancinhas com essa mesma pessoa. E os 3 dias que eu fiquei lá, eu fiquei em silêncio, eu não falava nada. E ela se ofereceu a ajudar a fazer as lembrancinhas. Então eu só ficava em silêncio. Quando eu fui me casar, eu já sabia de toda a história, todas as dificuldades dentro do casamento, todo o sofrimento que ela estava passando. E no último dia, que a gente tinha finalizado as lembrancinhas, eu falei assim: olha, obrigada, né? Obrigada por fazer parte desse momento especial para mim. Muito obrigada por me ajudar. E ela falou assim: deixa eu te dar um abraço. E uma pessoa que mandava tomar banho com sabão de pedra me pediu um abraço e eu abracei. Nós não falamos nada. E ela chorou, e eu abracei ela. E aí eu entendi que aquele abraço foi o pedido de perdão e aquele abraço foi eu liberando o perdão. E ali eu entendi que pessoas feridas ferem outras pessoas. Mães feridas ferem os seus filhos. Mulheres feridas ferem os seus esposos. E ali eu entendi tudo que havia acontecido antes. Ela estava ferida, ela estava machucada. E nós, quando estamos feridos, nós reagimos de maneira que muitas vezes a gente nem tem consciência do que a gente está fazendo. Uma mãe ferida, machucada, que sofreu traumas na infância,
se tiver psicólogos aqui, eles podem confirmar, a gente tende a reproduzir as nossas feridas de uma maneira de nos defender, de nos proteger daquela dor. Então eu entendi tudo que aconteceu conosco lá atrás. E foi libertador para mim, porque eu consegui perdoá-la, né? Eu consegui perdoá-la por tudo que aconteceu. E a gente não precisou soltar palavras. E quando isso aconteceu na minha vida, Jesus já estava trabalhando no perdão que eu precisaria liberar para os meus pais. Jesus já estava trabalhando ali, eu não sabia. Hoje eu entendo. Não precisou de palavras, foi só um abraço. Foi só um abraço e lágrimas que realmente falaram, me perdoa e eu te perdoo. Então, eu carreguei tudo isso. A rejeição dos pais biológicos, essa situação, né, com esse parente em particular, e eu entrei no casamento machucada. O Senhor Deus preparou tudo. Eu conheci o Alexandre aos 17 anos, nós começamos a namorar, em 6 meses nós já estávamos noivos, e depois de 6 meses nós nos casamos, e eu tinha 18 anos. E ele tem 7 anos de diferença. E nesse período de um ano, nós ouvíamos que ele estava pegando uma criança para criar, nós ouvíamos que seríamos infelizes no casamento, nós ouvíamos que eu estava estragando a minha vida, 18 anos se casando. Nós enfrentamos muita luta até o dia do casamento. Muita luta mesmo. Não foi fácil. Não foi fácil. Nós terminamos 3 vezes e retornamos 3 vezes. Olha, não dá mais, está muito difícil, muitas coisas acontecendo. Então tá bom, cada um vai para sua casa. E aí, de madrugada, ele me ligava, não, Tamiris, vamos orar. Né? Eu acredito que Deus tem um propósito sobre isso. E tinha mesmo, porque o Alexandre, antes de nós estarmos namorando, ele estava em oração há 2 anos com uma outra pessoa de um ministério da igreja das irmãs dele. Ambos estavam em oração. E aí chegou um rapaz novo na igreja, e essa moça com quem ele estava orando, simplesmente ligou para ele e falou assim, olha, eu vou me casar. Pronto. Então, ele falou assim, ok. E alguns dias depois, meu pai chamou ele para conversar, porque nós saímos junto com todo mundo da igreja, e falou assim, olha, Alexandre, minha filha gosta de você. Se você não gosta dela, deixe isso bem claro, que você não gosta dela. E aí ele falou, pastor, eu estou orando. E alguns tempos depois a gente começou a namorar, e nesse projeto de casamento. E Deus foi maravilhoso. Eu digo que eu me casei, minha mãe e minha sogra casaram também. Nós estávamos no Rio de Janeiro, num chá de cozinha que as minhas tias haviam feito, e nós estávamos no culto, e naquele dia tinha acontecido uma situação com uma pessoa que era constantemente nos atacando, que enviou uma mensagem para ele e falou assim, olha, Deus já falou várias vezes, vocês vão se autodestruir, vocês vão ser infelizes. E aí eu falei para ele, é o seguinte, você insiste nessa amizade, então chega. Quando nós voltarmos para São José, a gente vai sentar com os nossos pais e a gente vai falar que acabou. E nós fomos para este culto, não conversamos, meus pais estavam lá conosco, não falamos nada para os meus pais, e nós fomos para este culto, e no final do culto o pastor veio e falou assim, vocês dois não têm um casamento, vocês dois têm um ministério, vocês dois não têm um relacionamento, vocês dois vão gerar filhos na fé. Então, não se preocupe, tudo que eu der a vocês será em dobro, e eu vou cuidar de tudo, mas vocês precisam se manter firmes. E quando Deus falou isso para nós, nós entendemos, porque na situação em questão, o Alexandre ainda não era pastor. E tinha esse desejo de consagrá-lo a pastor, mas ele ainda não era casado. E eu olhei para o Alexandre e ali na hora a gente entendeu o que estava acontecendo. Né? O porquê de tantas dificuldades. E no dia do meu casamento, no dia, Deus já começou a mostrar todas as coisas. Meu pai se acidentou no serviço, então ele tinha um salário muito bom e caiu, porque era, né, tinha comissão, aquela coisa toda, e a gente tinha um casamento para pagar. E um ano
antes do meu casamento, eu fui chamada pelo buffet do casamento para trabalhar. Então, todos os salgadinhos, bolo, tudo, eu trabalhei para fazer nesse buffet. E eu recebia também. Então, eu conseguia fazer, produzir para o meu casamento e produzir para também ganhar dinheiro, porque a gente tinha casa para construir, um monte de coisa para fazer. E eu queria copos de leite, numa estação que eles nem nasciam, não tinha condições, tinha que trazer de outro lugar. E a moça do buffet, a Patrícia, né, a Patrícia do Josias, falou assim, olha, Tatá, vai ter que ser rosa. Posso fazer rosas brancas, porque o preço de 12 rosas é o valor de um copo de leite. E o arranjo que você quer, vão 10 em cada arranjo. Eu falei, tá bom. Eu não gosto de rosas até hoje. E eu queria um carro em específico, que na semana do meu casamento deu problema. E no dia que o rapaz, era um amigo do Alexandre, foi me buscar na casa da Sônia, né, da Sônia, eu cheguei e fiz todo o meu, eu ganhei dela, né, o dia da noiva, tudo, cabelo, tudo. E quando ele chegou, eu já estava conformada que seria outro carro. E quando ele chegou, era exatamente o carro que eu queria. Quando eu cheguei na porta, a minha mãe falou assim, filha, você tem um copo de leite. No dia que a Patrícia foi comprar as flores, o preço do copo de leite estava mais barato que as rosas. Então, todas as minhas fotos de casamento, assim, porque eu vi que foi a mão de Deus. Nós ganhamos 3 geladeiras, 3 fogão, 3 sofá, panelas, eu tive mais de 12 jogos de panela, mais de 12 jogos de aparelho de jantar, de distribuir para parente. Gente, quem não tem jogo de panela, leva. Alguém precisa disso? Leva. Alguém precisa daquilo? Leva. Nossa, uma coisa era só vir buscar. Nós tiramos da gravata mais de 3 mil reais de gravata do casamento. Que nós, durante 3 meses, a nossa compra foi com o valor da gravata. Nós íamos para Caraguá, na casa de um amigo do Alexandre, porque não tínhamos condições de viajar. E nós fomos para Caraguá, mas comemos coisas que nós nem imaginávamos, porque tínhamos muito dinheiro para gastar. Né? O Senhor foi provendo todas as coisas. E o Senhor foi mostrando. Né? Só que eu ainda entrei no casamento com um sentimento de rejeição. Eu não dava ao meu marido toda a liberdade que ele precisava dar. Até mesmo para nós nos relacionarmos, era tudo muito limitado. Né? Não gostava que ele ficasse me abraçando, não gostava. Eu tinha essas feridas ainda. E Deus, então, quando eu casei aos 18, quando eu fiz 20 anos, veio a Marisabel. E ali começou o meu processo de cura. Ali começou o meu processo de cura, porque eu não queria ter filhos, porque eu estava trabalhando, eu estava começando a faculdade, então eu não queria ter filhos, eu queria cuidar da minha vida. E o meu grande medo de ter filhos era porque desde a infância, quando eu saía na rua, as pessoas me viam e falavam assim, você é a cara da Jupiara, você é igual a Jupiara. Essa pessoa em específico que eu citei lá, se eu cometia alguma coisa, ela falava, você é igual a sua mãe. Então, na minha concepção, se eu fosse mãe, eu seria a Jupiara. E eu estava em casa, nessa época eu era faxineira, eu trabalhava de faxineira, e eu recebi a ligação da avó Isis, e a avó Isis falou assim, parabéns, vó Isis, mãe da doutora Leila. Falei, parabéns. Jesus me falou que você está grávida de uma menina. Eu falei, não, vó, não tô, né? E ela já estava meio debilitada. Eu falei, eu não tô, vó. Ela tá sim. Você está grávida de uma menina. E passou e deu alguns dias eu estava grávida. E eu levei 2 semanas para contar para o Alexandre. Falei, Senhor, vou esperar, porque não pode ser, não pode ser. E eu contei para o Alexandre de uma maneira bem romântica, né? Bem feminina. Ele estava trabalhando, eu fui na oficina, ele estava no capô, eu falei, Alexandre, você vai ser pai. Virei as costas, saí. E ele ficou mais atordoado do que eu. Horas depois, ele falou assim, o quê? Eu falei, estou grávida. A pastora Cássia, vamos fazer fotos da barriga. Eu enrolando a pastora Cássia, porque eu não queria fazer foto de barriga. A minha irmã vinha e beijava a barriga e conversava, e aquilo acabava comigo.
tocando demais, aquela coisa toda. E fui fazer ultrassom e era uma menina. E aí Deus começou a trabalhar no meu coração. E eu fiz uma oração a Deus, eu falei, Deus, se o Senhor me deu uma filha, me ajude a amar a minha filha. Coloca amor no meu coração, porque eu não sinto nada. Eu sinto ela crescendo na minha barriga, eu sinto ela chutando, eu vou ao médico, eu vejo o coraçãozinho dela, mas eu não sinto nada. Eu não sinto isso que as mães falam de, nossa, aquele encantamento, eu não sinto isso. Então coloca amor no meu coração. E a Maria nasceu e o meu corpo inteirinho tremia. No momento que ela nasceu, que eu ouvi o choro dela, eu não conseguia parar de tremer. Eu não conseguia parar de tremer. A minha mãe, eu escolhi a minha mãe para ficar comigo no dia do parto. Ela ficou ali comigo 12 horas até a Maria nascer. E eu segurava na mão dela, eu chorava, e o meu choro não era só da dor, né? Porque eu não gritava, não fiz escândalo, mas o meu choro era em tentar saber como eu reagiria ao nascimento dela. Porque o tempo todo vinha na minha cabeça. Se ela começar a me dar trabalho, eu vou abandonar. Se ela começar a me dar trabalho, eu vou largar a mão. Porque era isso que tinha no meu coração. E a Maria mamava 40 minutos em cada seio. Ela ficava um tempão mamando. Depois de 2 horas, estava ela lá querendo mamar de novo. Então, eu não dormia direito, mal comia, né? E teve uma noite que ela chorava, e eu falava, Deus, eu não aguento mais, faz essa menina ficar quieta. E eu estava no quarto. E aí, eu ouvi uma risada, falou assim, você é a Jupiara. Quando menos perceber, você vai largar essa criança. E eu comecei a chorar muito, muito. E eu falava, Jesus, me ajuda a amar minha filha. Jesus, ajuda a amar minha filha. E aquele quarto, o quarto da Maria Isabel, foi tomado por uma presença que todas as lembranças que eu tinha da pastora Érica era só quando ela me repreendia de algo ruim. Eu não tinha lembranças de nada bom com ela. Eu tinha lembranças maravilhosas e até hoje eu sou muito apegada com o meu pai, o pastor Vladimir. Mas até aquele momento, eu tinha 20 anos e todas as minhas lembranças com ela não eram boas. Eu só lembrava de quando eu não lembrava do que eu errava, mas eu lembrava da repreensão. E o Espírito Santo fez como um filme na minha cabeça. Das noites em que eu acordava apavorada, chorando, e ela sentava do meu lado e orava comigo. Eu não lembrava nem do momento em que ele estava comigo no meu parto. Durante o parto da Isabel. E Jesus me fez lembrar daquelas 12 horas. Com ela ali passando fome, porque ela não pôde sair para comer. Cansada, porque eu fui para o hospital meia-noite. A madrugada inteira, ela do meu lado, sem pregar o olho. E o Espírito Santo foi colocando lembranças que eu não tinha. Lembranças que eu não tinha, beijos, abraços que eu não tinha. Eu não tinha essas lembranças. E o Espírito Santo me fez lembrar de todas essas coisas e de coisinhas que até hoje as minhas filhas falam, vó, faz pra gente comer, porque a mãe contou que você fazia isso, aquilo outro, e eu não lembrava disso. E o Espírito Santo falou assim, olha, você não é a Jupiara, a sua mãe é a pastora Érica. A mãe que você vai ser é a mãe que você teve. A sua mãe é a pastora Érica. E o amor que foi colocado nela por você é o amor que eu estou pondo em você agora pela Isabel. E eu consegui cantar uma musiquinha para ela. E eu canto essa música. Cantava sempre. Cantei para Heloísa, cantei para Elo. Agora ela é adolescente, não quer nem ouvir musiquinha para dormir. Mas eu cantava assim... Dorme, dorme, pingo de gente. Eu te lindo, Deus te cobre com asas de amor. E sobre ti seja a bênção do Senhor. Que você seja um instrumento para o teu louvor. E foi uma briga dessa musiquinha, porque ela só dormia com essa musiquinha. Então, até para ficar com os avós era difícil. E eu comecei a ministrar isso no coraçãozinho dela todas as noites.
eu conseguia beijar minha filha, eu conseguia abraçar minha filha, né? Porque esse amor que foi gerado no coração da pastora Érica foi transferido para mim. Só que eu não fui curada ainda. Eu ainda não perdoava os meus pais. Vira e mexe, vinha esse sentimento no meu coração. E de 2010 para frente, eu entrei numa neura de limpeza e numa neura de estudos. Eu encerrei agora em 2020 meu mestrado em Educação Especial e eu tenho 18 diplomas dentro dessa área, de especializações, cursos de extensões, as faculdades, todas as graduações. E eu coloquei na minha cabeça que eu ia provar para a Jupiara quem era a Tamires. E eu ouvia muito falar porque ela tinha esse comportamento. Ela lia gibis o dia todo e ela não limpava a casa. Meu irmão ficava dias sujo sem comer. Eu suja com a mesma fralda. E a minha mãe, na época, a pastora Érica, era jovenzinha, ela ia lá e pegava a gente, limpava a gente, dava de comer. Houve até uma situação que ela contou até como testemunha na igreja nessa quinta-feira, que a Jupiara brigou com o Sé e largou a gente, foi embora. E minha irmã e a pastora Érica, na época nova, foi lá e pegou a gente. E aí, quando ela decidiu voltar para casa, foi atrás dos filhos. E a pastora Érica disse assim, olha, um dia essa menina vai ser minha filha. Mal sabia ela que com 8 meses eu seria mesmo a filha dela. E eu tinha isso na minha cabeça, eu não posso ser suja. Então, eu limpava a casa o tempo todo. A Maria Isabel foi o bebê mais limpo que eu já conheci. Eu trocava a roupa dela o tempo todo, que ela tinha que sempre estar limpa, impecável, né? Então eu tinha, e até hoje tenho muitas dificuldades com isso. E comecei a estudar. Então eu estava trabalhando, já estava com 3 crianças pequenas, estudando, e aí eu desenvolvi a síndrome do pensamento acelerado. Então eu dormia de 3 a 4 horas. E minha cabeça não parava, porque na minha concepção eu precisava ser a super mulher. Eu tinha que dar conta de tudo. Eu tinha que ser uma excelente mãe, eu tinha que ser uma excelente profissional, uma excelente esposa. Dentro do ministério eu tinha que dar o meu máximo, o meu melhor. E isso foi gerando problemas também na minha saúde. E aí eu me vi com nódulos na tireoide, com alopecia emocional, com 1 ano de sangramento constante. Eu precisava ir ao médico para parar. Parava 2, 3 dias e voltava de novo. Ao ponto de eu usar as fraldas que nós usamos durante, né, o período pós-parto, porque não tinha condições para eu sair na rua. Eu não dormia, ficava 2 dias às vezes sem dormir, precisava ir ao médico para tomar um remédio para conseguir dormir. E foi um período muito difícil. E nessa época eu estava terminando, né, os meus estudos e estava com o Otávio para nascer. E nós estávamos enfrentando uma situação também muito complicada dentro do ministério. Na nossa família, eu estava com meu tio em câncer terminal. Tínhamos pessoas dentro da igreja com problemas seríssimos que precisavam da nossa ajuda. E nós nos vimos sozinhos. E eu falo para Alexandre, você me ama muito porque você ficou com uma mulher careca. Tem fotos ali da minha rede social com lenço na cabeça, com o cabelo bem raspado. Eu tive rejeição em alguns ministérios, porque nessa época eu já trabalhava com as mulheres e eu fui convidada a 2 igrejas em específico, bem tradicionais. Uma, né, quando meu cabelo caiu a um ponto que eu precisei raspar. A única coisa que tinha era aqui na frente. E aí a minha prima Emanuela fez um corte ali para não ter que raspar tudo. Eu fui com a intenção de raspar tudo. Falei, mas não pode raspar tudo, porque tá caindo, não tem o que fazer. Né? Caí aquelas mechas enormes. E aí ela falou assim, vamos tentar um corte, alguma coisa. E na hora eu disse, olha, eu não vou raspar a cabeça. Porque as minhas filhas vão olhar para mim. E no entendimento delas, criança pequena, uma mulher careca, ela está à beira da morte. Né? Então, e elas não sabiam da nossa situação de saúde. Ninguém sabia, a não ser meus pais,
a irmã Fátima, né, que era uma irmã que até hoje é a minha parceira de oração, e o meu marido. Nós não abrimos para ninguém, porque tínhamos muitas pessoas, principalmente dentro do ministério, que contavam conosco. Casais que precisavam de milagres e contavam conosco. E como nós, como liderança, vamos nos mostrar fracos. Então, nós nos apegamos em pessoas que poderiam nos auxiliar com intercessão, com oração, para que nos fortalecesse, para que nós pudéssemos ajudar essas pessoas e fortalecê-las também. E foi muito, muito difícil. Tive problemas nas minhas cordas vocais, então eu descia do púlpito depois do louvor ou depois de uma saudação e eu ia cuspir sangue na pia do banheiro da igreja, porque estava tudo destruído. Eu ia para a igreja com dores, o Alexandre falou assim, tá, fica em casa. Eu falei, não posso, em casa eu tenho um compromisso. Eu tenho pessoas que estão contando, né? Eu estou ali, eu firmei um compromisso com o Ministério de Louvor, eu firmei um compromisso com essas irmãs, elas contam comigo. E ele falou, mas você não está aguentando. Eu falei, mas Deus vai ser minha força, né? E, por um lado, hoje eu vejo isso, que essas feridas me fizeram entender que eu precisava ser super forte e eu não precisava ser super forte. Mas, na minha concepção, eu tinha que ser muito forte. E isso aconteceu justamente no período que o Otávio estava sendo gerado. Então, eu não podia tratar como deveria ser tratado por conta do Otávio. Era só tratamentos intermediários. E quando o Otávio nasceu, para ajudar, ele nasceu com sopro. Já tinha sido identificado na gestação. E quando ele tinha 1 dia de vida, ele foi fazer o teste do coração por conta do sopro e ele estava com a pressão altíssima. A boca roxa, as mãos roxas. Ele nasceu em novembro, um calorão, e eu achava que ele estava com frio, porque ele estava com a boquinha roxa, as mãozinhas roxas, e ele estava de macacão, de frio, de manga comprida. E a doutora que veio pegar falou assim, mãe, um calor desse. Eu falei assim, mas olha a boca e as mãos dele, ele tá com frio. Ela falou assim, não, isso não é frio. E correu pro Otávio, e eu liguei para Alexandre, falei, Alexandre, o Otávio não vai poder ir embora. Eu não tenho dia para ir embora daqui, porque o Otávio está assim, assim, assado. E a pressão dele subia de repente. E aí foi mais um choque, porque eu estava trabalhando, eu estava dando aula. Eu tinha os meus diplomas, tinha as minhas instruções acadêmicas. 4 crianças, tudo com 2 anos, eu estava recém-nascido. E uma criança com problemas de saúde, que a cada 15 dias tinha que ir no cardiologista, para acompanhar durante um ano, para depois fazer uma cirurgia. E aí Deus começou a quebrar o meu orgulho ali. Não só o meu orgulho, mas mexer em feridas profundas que eu achei que estavam curadas na noite em que eu orei ao Senhor pela minha filha, mas não estava. E eu disse para o Alexandre, eu vou ter que sair da sala de aula. Eu já vendia lingeries nessa época, desde 2010, e eu não aceitava ficar só em casa. Eu precisava ser mãe, esposa, ter um emprego, né, uma profissão, e o ministério na igreja. Afinal de contas, eu sou mulher pastor, né? Eu vou ficar sentadinha ali, só olhando, não, eu preciso estar ativo, preciso ser o exemplo. E eu precisei sair do meu emprego, porque como eu ia deixar o meu filho, que não chorava, não reclamava, e eu tinha que ficar constantemente vendo a cor da mãozinha e da boca dele para saber se a pressão dele subiu para medicá-lo. Então eu tive que sair do meu emprego. E isso para mim foi horrível. Por muito tempo, aí foi nessa época que eu abri a loja, em 2019 para 2020, mas eu me recusava a falar que eu vendia lingeries. Eu comecei a dar aulas particulares para não deixar de ser professora, porque eu achava um absurdo. O meu nível acadêmico vendendo lingerie. Achava que um absurdo. E todas as pessoas que estavam à volta, até amizades que eu tinha na época, sempre falavam, nossa, mas eu nunca deixei de trabalhar por causa de filho. E eu acreditei nessa verdade, que eu não deveria deixar de trabalhar por causa de filho. Ainda mais por conta das minhas feridas. E chegou então a pandemia. E ali Jesus
não só quebrou, mas arrebentou com todos os meus conceitos e tudo aquilo que eu achava e acreditava que era verdade. Eu estava bem, eu não saía de casa, só o Alexandre que saía de casa. Nós estamos enclausurados, início de pandemia. E, de repente, no jantar, eu falei, eu não estou bem. Dei o jantar para as crianças, coloquei as crianças para dormir e deitei. Eu acordei, eu não conseguia respirar. Eu tinha, quando era criança, crise de bronquite, mas depois de adulta nunca mais tive. E eu não conseguia respirar, e eu dizia para ele, traz a bombinha. Eu liguei para a doutora Leila, a doutora Leila, você não tem que fazer bombinha, leva essa menina agora para o hospital. E eu fiquei internada porque eu precisei ficar no oxigênio, eu não conseguia respirar. E eu chorava o tempo todo, porque eu falava, Deus, quem vai cuidar dos meus filhos? Eu não permitia o meu marido cuidar dos meus filhos. O Alexandre não sabia onde tinha um copo de água dentro de casa. Tudo eu pegava, tudo eu fazia, cuidava das crianças, de tudo que era norteava a vidinha delas, escola, tarefa, tudo, porque na minha concepção eu precisava ser o que a Jupiara não foi. E eu falei, como? Ela falou assim, olha, a senhora vai ter que se isolar por 15 dias. Eu falei, eu não posso, eu tenho um bebê de 5 meses em casa. Como eu vou me isolar por 5 dias? Eu falei, meu marido não sabe nem onde fica as roupas dele, como eu vou me isolar por 15 dias? Ela falou assim, olha, ou isso, ou a senhora fica aqui até morrer. E ligamos para os meus pais, e eu fiquei num cômodo que era na frente da casa dos meus pais. Meu pai vinha todo equipado para trazer a comida, recolher minha roupa no saco preto, toda aquela loucura. E o Alexandre falou, como é que eu vou fazer com essa criança? O Otávio mamava no peito. O Otávio não pegou forma. Ele chegou a um ponto de... Quem conhece meu marido sabe que ele é super tímido. Ele chegou a um ponto de ir até o portão, porque ele ia pedir para minha vizinha, que tinha um bebê da mesma idade que o meu, para dar de mamar pro Otávio, porque ele não mamava. E aí, de vergonha, ele voltou e falou assim, esse menino vai ter que mamar. E eu passando sem ar, pode falar. Eu só tô preocupada porque a gente tá e a live caiu, mas eu tô ligada com a sua história. Então, acho que tem tá bom? Qualquer coisa a gente pode silenciado. Pode deixar. E ele ligava para mim e falava, Tamires, o menino fez cocô. O que eu faço com esse menino? Foi dar banho? Faz alguma coisa? O que eu dou de comer? Teve que dar comidinha para o Otávio antes. E ali Deus foi mostrando muita coisa. Pessoas que nós achávamos que eram nossos parceiros nos abandonaram. Mas ao mesmo tempo, pessoas que nós nunca imaginávamos se levantaram pela minha família. Jesus foi muito claro. E a minha cunhada me mandou no mesmo dia que eu fiquei na casa da minha mãe, uma música que dizia assim, olha, se eu for aos céus ou ao mais profundo mar, ali a tua mão está. E chegava dias que tinha 4, 5 irmãs que saíam do Cajuru para vir até o Santo Inês trazer comida para os meus filhos. Tinha dia que ele mandava foto e falou assim, famílias, a gente pode escolher o que comer.